Salve Maria. São João Clímaco vai falar o seguinte para nós. Humildade é ter-se o homem por mais baixo de todos e pelo maior pecador. Humildade é o conhecimento da alma, mediante a qual vê o homem sua própria fraqueza e miséria. Humildade é adiantar-se a pedir perdão ao próximo e aplacar sua ira, ainda que tivesse sido por ele agravado. Humildade é conhecimento da graça e misericórdia de Deus. É o sentimento do ânimo contrito e negação da própria vontade. Ouvindo eu todas estas noções, comecei dentro de mim mesmo a examinar, com muita diligência e vigilância, a doutrina dos bem-aventurados padres, e não a pude entender só pelo que eu ouvi. E assim, o último de todos, como o cão que recolhe as migalhas da mesa, esforçando-me por dar uma definição, disse: humildade é uma graça da alma, que só pode ser entendida pelos que têm experiência dela. Humildade é um dom de Deus e um nome inefável de suas riquezas, porque aquilo que Deus dá a quem dá humildade, assim como não se pode entender, também não se pode declarar por palavras. Aprendei de mim, disse o Senhor, não de anjos, nem de homens, nem de livros, mas de mim. Isso é, do meu ensino, da minha luz e das operações interiores que eu faço em vossas almas, morando nelas. Como quem diz: aprendei que eu sou humilde e manso no coração, nas palavras, nos sentidos, e achareis descanso de batalhas e alívio da guerra, de vossos pensamentos. Essa virtude tem diversos graus e diversos efeitos ou fatos correspondentes a esses graus. Assim como a mesma vide, melhor dizendo, tem um aspecto no inverno, outro na primavera, outro no verão, assim também a humildade tem uma maneira nos que começam, que estão quase como no frio do inverno, outra nos que aproveitam, que são como a florida primavera, e outros nos perfeitos, que são como o caloroso estio. Todos esses graus, entretanto, conduzem a uma mesma alegria e fruto de virtude, e cada um deles tem seus sinais próprios. Quando começa a florescer o ramo desta santa vide, logo começamos a desterrar da nossa alma toda ira e furor, e a desdenhar toda a fama e honra do mundo, posto que isso não seja feito sem alguma dor e trabalho, por ser no princípio. Mas depois que esta nobilíssima virtude começa a crescer em nosso ânimo, na idade espiritual, logo chegamos a ter em nenhuma conta todo o bem que fizemos. E pensamos que dia a dia aumentamos a carga de nossas dívidas com culpas secretas, que nós mesmos ignoramos, pois ainda que algumas de nossas obras sejam meritórias e louváveis, muitas outras são acompanhadas de negligências, e todas são baixas, comparando ao que Deus merece. E por tais convém que as tenha o humilde servo de Deus. Além disso, este humilde servo de Deus suspeita que a abundância dos dons celestiais que recebeu há de ser para si matéria de maior castigo e tormento, porque pensa que nem os agradece como merece, nem usa deles como convém e deve, e assim fica a alma inteira e humilde no meio de todos estes dons celestes, porque se encerra com segurança dentro da consideração da sua pequenez. Ou seja, aquele que recebe os dons espirituais, né, sejam eles quais forem, ele vai ter a clareza pelo dom da humildade que ele não merece aquele dom. E ele vai ter aquele medo sadio de não usar esse dom da forma que de fato é devida. Da quantidade dessa virtude, isto é, até onde pode crescer, não poderei dizer. Mas é impossível dizer a sua qualidade. Isto é, a dignidade e a eficácia da santa humildade é tão grande que é impossível falar. Mas, portanto,
nem por isso devemos calar. Vamos ter que falar um pouco sobre as propriedades e a natureza da humildade. A perfeita penitência, o pranto, com que se lavam todas as máculas da alma, a santíssima humildade, tanto diferem entre si como o pão da farinha. Primeiramente, o coração é aquebrantado e moído pela virtude da contrição e penitência, mediante a água do perfeito pranto, ou seja, que seria o dom das lágrimas, ou as lágrimas do coração, ou as lágrimas dos olhos, né, reais, movidas pelo Espírito. Este coração aquebrado, ou melhor, aquebrantado e moído, se amassa e mistura, como a farinha com a água. Depois, cozido com o fogo do Senhor, se endurece, e fica feito pão da santíssima humildade, livre já de toda levedura e de todo fausto e inchação, ou seja, quando nós, pelo arrependimento, pela contrição perfeita, pela penitência, nós somos tomados, né, e lavados dos nossos pecados, e depois nós somos tomados pelo fogo do Espírito, o nosso coração vai ficando firme como uma rocha, na decisão contra o pecado. Vem assim a juntar-se essa grande virtude, ela que é uma santa cadeia, composta de 3 anéis, ou para melhor dizer, não cadeia, mas arco-íris, que resplandece com suas cores, de sorte que este sagrado ternário tem suas propriedades, nas quais o que é sinal de uma é também sinal para conhecer a outra, como o procurarei demonstrar com autoridades e exemplos. A primeira e principal propriedade que devemos admirar na humildade é um suavíssimo e muito alegre sofrimento das desonras e perseguições, que a alma abraça e espera com as mãos levantadas para o céu, a fim de amansar suas paixões e consumir a fonte dos seus pecados. Então, a alegria de sofrer por Cristo, né? Essa é uma das características do humilde. A segunda é a vitória sobre a ira. Ou seja, a pessoa vai ter uma temperança no seu comportar-se. Ela vai ter uma temperança também no comer, no beber. E em todas as outras coisas que ela for fazer, ela vai fazer tudo de forma equilibrada. Ela não vai ser movida pelo impulso da ira e nem da gula. Ela vai ter um equilíbrio. Então a temperança é uma das características de quem é humilde, alguém que é equilibrado. Ele não exagera nem de um lado nem de outro. O terceiro é uma infidelidade fiel, isto é, não se fiar ao homem demasiadamente em seus merecimentos e contínuo desejo de ser ensinado e admoestado pelos outros. Ou seja, a pessoa não vai ficar se vangloriando dentro de si pelo que ela faz, pelo que ela sabe, pelo que ela tem. Mas ela vai desejar sempre que alguém a corrija, a ensine, mostre novamente o caminho para ela, para que ela se volte para Deus novamente. Sobre a humildade ainda, vai falar: o monge humilde não quererá inquirir curiosamente dos segredos que lhe são escondidos, enquanto que o soberbo até dos juízos de Deus quer disputar. Uma vez, os demônios apareceram de forma invisível a um muito discreto e religioso padre, dizendo-lhe que era bem-aventurado, e ele respondeu-lhe de forma muito sábia: nada ganhais com esta vossa tentação. Se deixardes de louvar-me, ganharei com a vitória desta batalha. Se, todavia, insistir em louvar-me, quanto mais me louvardes, tanto mais conhecereis quão longe estou de tais louvores. E com isso me abaterei. Ide-vos, portanto, e se não quereis ir-vos, dar-me-eis matéria de alcançar maior humildade. Então eles, feridos com o golpe desta espada de 2 gumes, desapareceram e se foram. Aqui algo que eu lembro é dos santos padres do deserto, né? Uma vez um santo padre do deserto orientou um filho espiritual seu o seguinte:
Você deve ir agora pela manhã para o seu retiro pessoal. Você vai passar o dia em silêncio. E você, depois desse silêncio, o dia não, né? Amanhã em silêncio. E você vai tirar também alguns momentos depois desse silêncio para falar contra o morto. Você vai sentar próximo ao túmulo e você vai dizer várias injúrias contra esse morto. Terminou o retiro da manhã, ele voltou. E aí, como foi? Foi bom. O morto falou alguma coisa? Não. Eu falei várias coisas, mas ele não disse nada. Pois você vai passar a tarde em retiro. Você vai elogiar o mesmo defunto. E aquele discípulo obediente começou a elogiar o defunto. E depois o que aconteceu? Ele voltou para o seu mestre e falou: já fiz, mestre, o retiro da tarde. Ele falou: você deve ser como aquele morto. Quando for injuriado, você não deve se entristecer. E quando você for elogiado, você não deve se envaidecer e se autogloriar. Você deve ter uma liberdade interior. Então isso também é o segredo da humildade, né? Foi isso que esse monge também aqui fez. Que tua alma não seja como um canal, em que a água às vezes corre e às vezes não corre, esgotando-se com ardor da soberba e da vanglória. Seja antes fonte perpétua de uma bem-aventurada tranquilidade, produzindo o rio da pobreza, pobreza de espírito e o menosprezo do mundo. Recorda-te, irmão, que os vales multiplicam trigo. Vale é a alma humilde, que permanece sem mudar-se e sem arrogância entre os montes da soberba. Não diz a Escritura: jejuei, velei, dormi no chão, mas humilhei-me e livrou-me o Senhor. A penitência nos ressuscita, o pranto chama a porta do céu, e a santa humildade abre a porta do céu. É o que nos fala Santo Agostinho, que todas as virtudes elas batem à porta do coração de Deus, mas é a humildade que é a chave que abre o coração de Deus para nós. É como fala, né? São Tiago, que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Que o Senhor nos conceda a graça da santa humildade sempre. Humildade é uma sombra e proteção de Deus, a qual faz que não tenhamos olhos para ver nossas boas obras. Humildade é um abismo de vileza, a qual torna o homem inexpugnável a todos os ladrões. Humildade é a torre de fortaleza contra a qual não será poderoso o pensamento da maldade. Torre diante da qual cabem todos os seus contrários, e que fará voltarem as costas todos os seus inimigos. Além destas propriedades, que são argumentos e indícios de riquezas espirituais, há uma que não se pode ver e que está escondida no íntimo do coração, qual seja um profundíssimo desprezo de si mesmo. Então aqui um pouquinho sobre a santa humildade. Aqui vai nos falar também esse querido santo São João Clímaco. A humildade é a porta para o céu. Por ela, disse o Senhor, entra-se, e por ela-se, sai-se da vida sem temor, pois que se achará pasto e verdura no paraíso. Todos que quiserem passar por outra porta, com figura e aparência de humildade, são ladrões e assaltantes, e perdem sua própria vida. É impossível sair neve da chama, mas o impossível é alcançar a humildade aquele que busca a glória dos homens, os seus elogios, os seus reconhecimentos. Muitos são os que chamamos pecadores, e porventura assim o pensamos. Com tudo isto, o tempo da injúria e da desonra declara qual seja o nosso coração. Ou seja, se diante de um desprezo, de uma crítica, o nosso coração ele fica perturbado, é o que diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Aquele que se justifica perde a humildade. Amém.